Meu nome é Suene Bernardes, vou apresentar o trabalho Calorimetria Descomplicada, uma alternativa com materiais de baixo custo. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com Helenise Nicoletti, Luciane Venturini e Antônio Carlos da Silva. Pesquisas recentes têm mostrado que a realização de experimentos em sala de aula colabora significativamente com a aprendizagem dos estudantes. Além disso, esse tipo de prática desperta o interesse dos discentes e possibilita uma participação ativa dos mesmos no processo de construção do conhecimento. Entretanto, a carência de equipamentos dificulta essa prática. Uma das alternativas para tentar contornar essa situação consiste na construção de experimentos de física utilizando materiais de baixo custo. Neste trabalho, foi abordado o tema calorimetria. Os experimentos aqui relatados foram desenvolvidos pelos autores para, posteriormente, serem implementados em salas de aula. Os principais objetivos do trabalho são adaptar experimentos de calorimetria usando materiais de baixo custo, verificar a viabilidade de replicação desses experimentos nas escolas para alunos do ensino médio, determinar a capacidade térmica de um calorímetro caseiro, aqui foi utilizada uma garrafa térmica, determinar a temperatura de equilíbrio de misturas e, por fim, determinar o calor específico de arruelas de metal. Os materiais utilizados para a realização dos experimentos foram potes, garrafa térmica, termômetro, balança, água e arruelas. O experimento A consistiu em determinar a capacidade térmica de um calorímetro caseiro. Para isto, primeiramente foi aferida a temperatura ambiente, considerada a mesma da temperatura inicial da garrafa, uma vez que estas estavam em equilíbrio térmico antes da realização do experimento. Em seguida, uma quantidade de água fria foi adicionada ao calorímetro, depois uma quantidade de água quente. As massas e temperaturas foram previamente medidas. A mistura foi homogeneizada e a temperatura de equilíbrio aferida. Os dados possibilitaram o cálculo da capacidade térmica da garrafa usando a relação abaixo. O experimento B consistiu em calcular a temperatura de equilíbrio do sistema e comparar com o valor medido. O experimento foi realizado de modo similar ao experimento A. Agora, nós sabemos as massas, as temperaturas iniciais e também a capacidade térmica da garrafa, e calcularemos a temperatura final do sistema, ou seja, a temperatura de equilíbrio do sistema. O experimento C consistiu em determinar o calor específico de arruelas de liga de ferro. A situação inicial era composta pela garrafa térmica contendo água e arruelas de massas conhecidas. A temperatura inicial do sistema foi aferida. Em seguida, foi adicionada uma porção de água fria conhecida. A mistura foi homogeneizada e a temperatura final aferida. Por fim, o calor específico das arruelas foi calculado usando as seguintes equações. Os dados do experimento A são mostrados na tabela. Os valores calculados para a capacidade térmica da garrafa, destacados em vermelho, resultaram num valor médio de 32,5, mais ou menos 4 cal por grau Celsius. Aqui podemos ver os dados do experimento B. Os valores calculados para a temperatura de equilíbrio do sistema foram destacados em vermelho. A primeira coluna, em vermelho, mostra os valores calculados desprezando a capacidade térmica do calorímetro, e a segunda coluna mostra as temperaturas calculadas considerando a capacidade térmica do calorímetro. Podemos observar uma melhora nos resultados quando considerada a capacidade térmica da garrafa nos cálculos. Aqui podemos ver os dados do experimento C. O valor calculado para o calor específico das arruelas foi de 0,14 cal por gramas grau Celsius. Os resultados deste trabalho mostram que o experimento pode ser facilmente adaptado e realizado nas escolas utilizando materiais de baixo custo. Embora o valor obtido para a capacidade térmica da garrafa tenha apresentado um erro de 12%, sua utilização nos cálculos contribuiu para a obtenção de melhores resultados no experimento B, reduzindo as diferenças entre os valores calculados e medidos de 5 para 1%.
O valor encontrado para o calor específico das arruelas está próximo do calor específico do ferro, elemento constituinte da liga metálica das arruelas. Além disso, o experimento apresentou boa reprodutibilidade. Muito obrigada pela atenção.